Olá, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal, professor de defesa pessoal, um servo cristão. Hoje eu queria comentar com vocês a respeito de sair definitivamente da igreja, né? Porque o que acontece? Eu acho que os cristãos, né? E eu vejo que muitos ainda não separou o que é vida cristã, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Por que eu vejo isso? Porque assim, quando os cristãos, grande parte deles, sai da igreja, né, momentaneamente, algum tempo, alguma coisa do tipo, né, eles acabam afastando de Deus. Né, e eu vejo muito essa questão que, na verdade, é uma coisa de maturidade. Por quê? Vamos pegar sempre a Bíblia como resposta de muita coisa na nossa vida. Vamos pegar Daniel e os seus dois amigos. Né? Então, eles foram cativos para o Egito. Eles estavam numa terra desconhecida, vamos dizer, e tinham a proposta de adorar outros deuses, né? E o que eles colocaram no seu coração? Olha, não vamos adorar esses deuses, vamos continuar louvando a Deus, né? Que depois eles vão jogar na fornalha, toda aquela coisa que a gente sabe que o Espírito Santo depois se moveu ali dentro para eles. Todas as vezes que alguém, né, dos profetas, dos discípulos, pessoas que estavam direcionando suas vidas a Deus, quando eles saíam da sua terra para uma terra desconhecida, eles estavam em outro ambiente. E mesmo eles estando em outro ambiente, eles colocaram no seu coração a nunca se desviar da presença de Deus. Esse era o plano. Abraão saiu da sua parentela, né? Noé saiu da sua parentela. Vários outros saíram. Moisés saiu da sua parentela. Tem vários, né? Então, assim, você pega cada um deles, eles saíram da sua parentela para ir para uma outra terra desconhecida. E assim mesmo, quando eles reconhecem a excelência de Deus, a maravilha de Deus, ele reconhece que sem Deus, em qualquer outro lugar que ele esteja, não é nada. E parece que o cristão hoje, né, na época atual, século XX, né, 21, século 22, com que vocês queiram chamar, parece que o cristão não tem essa ideia de antigamente, sabe? De um parâmetro que todos aqueles que serviam a Deus de fato tinham, independentemente da terra que tivesse, independentemente se ele tivesse um lugar físico ou não para adorar a Deus, ele estava louvando a Deus. E parece que hoje em dia fugiu esse parâmetro, porque tipo, parece assim que quando as pessoas não estão dentro da igreja, elas não conseguem servir a Deus. E sendo que se a gente pegar todos os aspectos bíblicos, né, da escravidão de Israel, né, para o Egito, eles estavam sem adorar, estavam sem um lugar físico. E assim mesmo, eles adoravam a Deus escondidos, adoravam Deus escondidos nos seus quartos. Então, assim, como a gente pode esquecer dessa maturidade que outros tiveram e que a gente tem que ter, independentemente se está dentro da igreja, compartilhando em todas as coisas que tem ou não. Porque o crente, o cristão em si, ele não se depende de lugar físico para ser cristão. Para ser cristão, ele tem que ter uma vida cristã. Então, assim, eu tenho medo de muitas pessoas que se afastam da igreja e não reconhecem essa excelência, esses mínimos detalhes que eu estou te falando. Porque, assim, você sair da igreja, você pode sair, Deus permite a saída, mas Ele não permite você se desligar da essência dele.
Porque vamos colocar um outro aspecto. Infelizmente, isso é uma coisa, uma verdade. Quando você sai da igreja, né, quando você sai da igreja, você muitas das vezes, se você não tiver essa maturidade de reconhecer que estando em qualquer lugar você tem que ser cristão, né, você acaba sendo influência do diabo, Satanás. Porque assim, quando você está dentro da igreja, você está em comunhão com a igreja em si, você tem muita influência de Deus, muitas pessoas de Deus. Mesmo que tem pessoas que erram, pecadores ali, realmente tem uns pecadores. Só que temos pecadores que querem o renovo. Estão buscando o renovo. Estão ali na igreja para buscar renovo, para buscar transformação. É isso que a gente tem que perceber. Todos que estão ali na igreja são falhos. Eu sou falho. E estamos ali para buscar renovo. Se estamos ali para buscar renovo, se estamos ali para buscar... isso nos aproxima mais de Deus. Por isso que os cristãos, a gente fala que estando na igreja é um pouco mais facilitado a nossa comunhão com Deus. Mas porque nossa maturidade se avança. Só que a gente também tem que perceber que essa nossa maturidade não é só porque estamos na igreja ou estamos fora da igreja. Porque Cristo nos transforma de tal modo que, dependente do lugar que a gente estiver, nós vamos ser cristão. A palavra cristão é em qualquer lugar que você estiver. Seja ele num colégio, seja ele no trabalho, seja ele em casa. Cristão. Entendeu? E isso que parece que não está acontecendo com nós. Porque, tipo assim, infelizmente, muitos, quando saem da igreja, se perdem. Se perdem. E eu fico imaginando, por que vocês se perdem? Se você já conhece a palavra. Porque o negócio é o seguinte, quando você não conhece a palavra, quando você não tem a essência daquilo que é verdade, é tranquilo. Mas quando você tem a essência da verdade, cara, por que você vai sair da verdade? Porque eu vou colocar uma coisa bem assim, uma coisa pesada, mas é uma coisa muito, pelo menos é uma coisa minha, de vida, que eu percebi. Cara, o diabo, ele oferece para nós o de melhor. Mas é uma coisa momentânea, sabe, esse melhor? A gente, tipo assim, a gente acredita assim, poxa, esse melhor, vamos dizer, um carro, uma Ferrari, vamos dizer, o cara tem uma Ferrari, um cara tem uma casa grande, ou sei lá, qualquer tipo de coisa. O diabo, ele oferece coisas momentâneas. Coisas que acabam de alguma outra forma. Algo que não é eterno. O diabo oferece algo que ele não é eterno e que não é dele de fato, né? E Deus, ele oferece algo que é eterno para nossas vidas. Mas que a gente possa se dizer assim, poxa, eu estou passando por necessidade, eu estou passando por fome, eu estou passando por provações, de qualquer outro tipo de provações, seja ela de doença, seja ela de qualquer tipo de coisa. Ele tem, Deus, né, ele fala para nós que nossa bênção não é terrena, é celestial, né? Então, a gente tem que perceber que tudo aquilo que Deus nos dá, mesmo que Ele dá mesmo, né? Ele dá pessoas ricas, né? Ele pode dar pessoas para ser ricas, Ele pode dar pessoas para cantar bem, Ele pode dar qualquer tipo de coisa. Porém, essa não é a excelência de Deus de fato, porque Ele fala assim, olha, a minha excelência é quando você estiver comigo no céu. Que aí sim vocês vão ver a excelência no meu próprio ser. Porque eu serei a luz. Eu serei a luz que nunca vai acabar. Eu serei a provisão que nunca vai existir outra igual. E a gente tem que tomar cuidado com essa questão de maturidade. Pergunta para si próprio. Quando você estiver fora da igreja, se você está sendo cristão,
Se você não está fugindo da excelência de Deus. Porque se você estiver fugindo da excelência de Deus, só para finalizar essa questão, é uma coisa bem clara que muitas pessoas não percebem. A salvação, ela pode ser perdida através das nossas ações. Nossas ações vai mediar a nossa salvação. Não que seja uma regra, esse é uma regra. Para você ser salvo, você tem que fazer coisas boas. Não, não é uma regra. Não é uma obrigação. Mas ela é um pré-requisito para você ser salvo. Sabia disso? É um pré-requisito. Não uma coisa proposital, né? Não proposital em si, mas uma coisa que seja obrigatória. É igual, vamos se dizer, quando você está sendo um lutador como eu sou um praticante de luta. Para mim ser um excelente praticante de arte marcial, eu preciso do básico, eu não preciso saber socar, eu não preciso saber chutar, eu não preciso saber a distância que eu preciso para socar, para chutar, não é? Esse não é um pré-requisito para ser um bom lutador, para ser um grande praticante de arte marcial, como Bruce Lee foi, como Jack Chan, Jet Li, Tony Jaa e por aí vai. Não são os pré-requisitos? Então, para a salvação também tem os pré-requisitos, que a gente tem que ficar ligado, porque senão a nossa salvação vai ser perdida por um simples detalhe, né? Porque a gente pega imaginar que a salvação é eterna e ela não é eterna. E aí eu vou dar um outro exemplo para finalizar esse aqui que eu queria dizer, que é Saul. Saul foi ungido a Deus por rei, para ser rei. Samuel ungiu Saul para ser rei. Só que Saul começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. E Deus se abandonou de Saul. A Bíblia fala disso, né? Que Saul foi abandonado por Deus. Porque Deus não estava se agradando das ações de Saul. Então Deus abandonou Saul. O Espírito de Deus saiu de Saul. Quem foi eleito outro rei foi quem? Davi. Davi, né, da sua parentela, foi ungido como rei. Então, significa que, nesse exemplo, né, podemos colocar em prática que a salvação, que estar com Deus, depende primeiramente de você. E se você estiver afastando de Deus, estiver menosprezando a excelência de Deus, Ele vai se afastar de você. E vai colocar outra pessoa. E a sua salvação vai estar em risco. Porque a Bíblia não fala que Saul foi salvo. Você está entendendo? Que Saul teve uma vida próspera, de salvação, de harmonia, essas coisas. Não. Ele morreu de uma forma miseravelmente. Né? Então, toma cuidado. Porque a sua salvação está em jogo. E o diabo ele quer a sua salvação para ter mais um no inferno. Amém?